Olá, meus amigos, um ótimo domingo a todos vocês. Feliz Páscoa a todos meus amigos, todos vocês que me acompanham aqui no meu canal. Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. Vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Um domingo muito especial para nós cristãos, né? E quero desejar a todos vocês uma excelente Páscoa a todos e agradecer imensamente porque você está sempre aqui me dando audiência, curtindo, compartilhando meus vídeos, fazendo com que o meu canal cresça ainda mais aqui no YouTube. Obrigado mesmo pela presença de todos vocês. E você que está assistindo agora e ainda não é inscrito no meu canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar os meus vídeos e vamos atualizar as informações sobre o Renato Augusto no Corinthians. Eu estou aqui com uma matéria falando a respeito do exame que o Renato Augusto ele fez no último sábado no CT Joaquim Grava, no Corinthians, né? Quero ler para vocês a matéria, atualizar, deixar tudo atualizado, tudo oficial do Corinthians para todos nós aqui. Infelizmente, ele fez um exame de imagens no último sábado e foi constatado uma lesão no menisco. Vou ler para vocês o que diz a reportagem. O meia Renato Augusto passou por um exame de imagem na tarde deste sábado no CT Joaquim Grava e teve diagnosticada uma lesão no menisco do joelho direito do atleta. O atleta será submetido a uma artroscopia nos próximos dias. O prazo de recuperação é de 6 a 8 semanas. O clube informou que ele já realiza tratamento e continua a notícia aqui, falando que ele se machucou no último jogo contra o Liverpool lá no Uruguai, pela primeira rodada da Libertadores da América. Eu quero dizer para vocês, o que eu falei nos últimos vídeos, eu gostaria de reafirmar para cada um de vocês. O Renato Augusto está com 35 anos de idade. Primeiro, o Renato Augusto precisa rever a sua carreira, rever o que ele quer da sua carreira, né? Porque o Renato Augusto está jogando futebol, está sofrendo para jogar futebol. E o futebol não é assim, sofrimento, do jeito que ele está passando. Ele tem que jogar com alegria, eles têm que jogar com motivação, com vontade. E isso, infelizmente, não está acontecendo com o Renato Augusto. Segundo, o Corinthians não pode ficar refém do Renato Augusto. O Corinthians, o técnico Fernando Lázaro prepara a equipe para jogar sempre em função do Renato Augusto. E nós nunca sabemos quanto tempo o Renato Augusto consegue ficar em campo. E o Corinthians não pode viver dessas incertezas. O Corinthians é maior que Renato Augusto, é maior que todos, né? Não podemos viver na incerteza, sem saber o que o Renato Augusto vai aprontar dentro do campo. Sabemos que ele fisicamente bem, ele é técnico, ele é craque de bola, mas nós nunca sabemos o quanto ele vai poder jogar dentro do campo. Quantos minutos ele vai jogar. E o Corinthians não pode ficar vivendo em função disso. Não é ingratidão. É pensar no clube. E o Corinthians não pode ficar refém do Renato Augusto do jeito que é. Terceiro, o Corinthians pecou demais com o Roberto de Andrade e o Alessandro em não contratar um jogador para fazer sombra ou para estar ali ajudando o Renato Augusto. Hoje o Corinthians sente a falta de um meio-campista. Quem vai assumir esse lugar, nós sabemos que vai ser o Juliano. Quanto tempo o Juliano vai ter de condição de ficar à frente do Corinthians, nós não sabemos. Como que o Juliano vai desempenhar esse papel, nós não sabemos. Ou seja, o Corinthians não pode ficar refém do Renato Augusto esse tempo todo. O Corinthians precisa de jogadores e a direção do Corinthians não preparou o clube para esse resto de campeonato. Resto de campeonato não, início de ano, né? Início de temporada. O Corinthians vai sofrer muito sem a presença do Renato Augusto. E nós sabemos que o Renato Augusto só vai poder participar de uma ou outra partida durante o ano. Ele não vai poder ter uma sequência enorme de jogos. Infelizmente, o Renato Augusto sofreu demais durante a sua carreira com lesões. Agora, como vai se comportar daqui para diante? Como que o Corinthians vai se comportar? Fernando Lázaro já tem que começar a pensar no Corinthians sem o Renato Augusto.
O Renato Augusto é um bônus que o Corinthians tem. Quando o Renato Augusto estiver pronto para jogar, ele joga. É um bônus que o Corinthians tem. Nada mais do que isso. Agora, condições de jogar 100% é difícil. Ele nunca vai ter mais. Infelizmente. Ou ele pensa na carreira dele, e chegou o momento dele pensar até em parar de jogar futebol, porque não dá mais. Ele não tem condições de jogar. Renato Augusto já deu aquilo que tinha que dar. E deu demais. Representou demais dentro do campo. Todas as camisas que ele vestiu, principalmente do Corinthians, ele representou. Só que chega um momento que não dá mais, que ele tem que pensar no que ele vai fazer da sua vida. Como o Ronaldo Fenômeno um dia parou de jogar porque ele estava sofrendo com suas lesões. Não aguentava mais. Infelizmente é assim. Então, li para vocês a reportagem do Renato Augusto, artroscopia no menisco do joelho direito. Vai ficar um bom tempo parado e o Corinthians vai ter que se virar sem ele, né? Porque não contratou o jogador para colocar no lugar dele. Agora é isso que nós vamos fazer. Vamos ver como o Fernando Lázaro vai montar a equipe, como que nós vamos jogar. Quarta-feira, jogo contra o Remo lá no Pará, pela Copa do Brasil, e nós estaremos todos juntos aqui, sempre informando vocês. Agradeço novamente a presença de todos vocês aqui no meu canal, notícia fresquinha do Renato Augusto a todos vocês. Corinthians fazendo a sua preparação, volta o Bruno Mendes, que ainda não fechou a renovação de seu contrato com o Corinthians ainda não fechou, outra falha da direção do Corinthians, não conseguiu renovar o contrato do Bruno Mendes, outra falha, e vamos ver no que vai dar. Cenas dos próximos capítulos. Tamo junto, vai Corinthians!